A paz do Senhor, igreja. Amém. Aproveitando que estamos em pé, vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 15. Mateus, capítulo de número 15. Enquanto vocês procuram, quero aqui externar minha gratidão ao pastor Clarismundo pela confiança, pela oportunidade, aos obreiros desta casa e a cada irmão aqui nessa noite. A minha gratidão e que a bênção e a mão do Senhor continue com cada um de vocês aqui. Amém? Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Mateus capítulo 15. Vamos estar lendo do verso 21 ao 28 e vamos estar meditando na palavra de Deus. Todos acharam? Vamos ler. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Verso 24, e ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhes: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a tua filha ficou sã. Amém? Poder sentar, glorificando ao nome do nosso Deus, sabendo que estamos aqui reunidos para única e exclusivamente adorá-lo na beleza da tua santidade. Eu estava daqui de cima admirando os louvores que a Deus eram entoados e vendo os adolescentes cantando o hino bonito, tudo bem certinho, Deus abençoe, as mocinhas que antecederam, as crianças. E quando a gente acha que cantaram bonito, aí vem a mocidade. Aí quando a gente acha que a mocidade cantou bonito, aí vem o ciclo da oração. Aí quando a gente acha, vai um atrás do outro, todo mundo, pai e filha, cantando aqui. Meus irmãos, tudo isso nós fazemos é para a glória e honra do nome do nosso Deus. É isso que aquece a nossa alma, é mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas dores, mesmo com as nossas dificuldades, quando nos reunimos, nós deixamos tudo isso lá para fora. E a nossa intenção é adorar a Deus em espírito e em verdade. Meus irmãos, se eu pudesse dar um tema na pregação, na mensagem dessa noite, eu falaria que vamos falar acerca da mesa da graça, quando a fé transforma o silêncio em resposta. A mesa da graça, quando a fé transforma o silêncio em resposta. E baseado no texto ora lido essa noite, eu quero incentivar a igreja, despertar a igreja para o poder da fé. E não uma fé comum ou uma fé qualquer, mas a fé que rompe barreiras, ressignifica traumas, encontra misericórdia em Cristo e caminha até os marginalizados. É essa a nossa proposta nessa noite, é de que possamos juntos meditar na palavra de Deus e despertar em nós a fé que rompe barreiras. Afinal de contas, para você chegar aqui nessa noite, você teve que romper muitas barreiras. Para você chegar até quase o finalzinho desse mês que estamos chegando, você precisou
romper muitas barreiras. E para você continuar a sua jornada, necessário é despertarmos a nossa fé para continuarmos quebrando, rompendo barreiras e encontrando a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o verso de número 21, ele me chama a atenção logo de entrada, porque a Bíblia vai dizer que, e Lucas, Mateus, fazendo a narrativa, a introdução da história que ele quer nos contar, ele vai dizer que partindo Jesus dali, eu tentei procurar em alguns lugares de onde Jesus passou, ou de onde Jesus estava saindo. Nenhuma resposta foi favorável, nenhuma resposta foi convincente, nenhuma resposta foi assertiva. Alguns vão dizer que ele estava conversando com alguns mestres das leis, que o interrogavam, o questionavam, davam pouca bola, pouca importância para aquilo que Jesus estava dizendo. E então Mateus ele vai dizer que partindo Jesus dali. Então eu fui entender que não necessariamente é importante nós entendermos de onde Jesus estava vindo, mas sim para onde ele estava indo. E o que é mais interessante é que quando Mateus ele coloca partindo Jesus, é interessante porque ele está num contexto onde a pluralidade de deuses é imensa. A pluralidade de deuses, ela é visível. Há Deus para tudo e qualquer situação, muito parecido com o que nós temos hoje, quer seja através dos deuses de outras religiões, quer seja por meio de superstições, por meio de deuses, ou qualquer coisa nesse sentido. Nós vemos e vivemos num mundo plural, num mundo onde existe uma pluralidade de deuses, de pessoas que propõem a fazer algo por nós. E Mateus insere, e não só Mateus, se você olhar os evangelistas, eles são categóricos em dizer que Jesus está caminhando, Jesus está partindo, Jesus está andando, Jesus está indo ao encontro. Isso não é apenas uma mudança de geografia, mas os evangelistas também têm uma intenção teológica, porque os deuses daquela época, quando eram construídos templos e lugares para que as pessoas fossem até eles, para então prestar culto a eles, o Deus a qual os evangelistas estão escrevendo, ele não precisa que nós vamos até ele, mas ele vem ao nosso encontro. E eu já começo dizendo aqui nesta noite que sim, antes mesmo de você vir até o culto aqui, ele já estava partindo em tua direção. Antes mesmo que saísse uma palavra da nossa boca, ele já ouvia a intenção e os desejos do nosso coração. Meus irmãos, há alguns cultos, alguns louvores, as pessoas cantam que Jesus está andando, Jesus está passeando, que Jesus está aqui, que Jesus está lá. E às vezes a nossa mente teológica, muito pragmática e por vezes muito certinha, está querendo encontrar alguma verdade, ou está querendo ver, mas eu não estou vendo Jesus passar em nenhum lugar por aqui. Meu irmão, entenda, tudo isto é uma verdade teológica, porque o nosso Deus, ele não está preso a mecanismos humanos. O nosso Deus, ele não está preso a paradigmas teológicos. O nosso Deus, ele não está preso a grupo A ou ao grupo B, mas como foi lido aqui nesta noite, Jesus ele parte, Jesus ele anda, Jesus ele caminha, Jesus ele vai ao encontro, Jesus ele vai à nossa direção. E é interessante porque a narrativa continua que ele não está partindo para um lugar qualquer. A Bíblia vai dizer que ele está partindo para as terras de Tiro
e de Sidom. Olha que interessante, se é verdade que ele está vindo de um embate teológico com os judeus, mestres da lei, e agora ele está partindo e indo à direção às terras de Tiro e de Sidom, isto aqui nos traz uma resposta, uma ideia muito interessante. Ele deixa a religiosidade que está impregnada com os mestres da lei, ele deixa a religiosidade institucionalizada que estava impregnada na religiosidade e nos mestres daquela época, e ele vai em direção ao lugar onde os mestres da lei nunca queriam ir, onde a religiosidade não estava confortável para ir. Com isso nós entendemos que a fé não tem nada a ver com posição, mas ela tem a ver com disposição. A fé não fala de tradição, a fé, ela fala de transformação. Meus irmãos, entenda que nesta noite não era a posição dos mestres da lei que seguraram Jesus naquele ambiente, mas era a disposição de uma mulher na onde ninguém queria ir, é que estava movendo Jesus para aquela direção. Portanto, meus irmãos, entenda, não é a posição em que você está, mas é a sua disposição em abrir a tua boca, glorificar ao nome de Jesus. Não é a carteirinha, não é um cargo, não é um talento que você tem que moverá Jesus ao teu favor, mas é um coração contrito e quebrantado, porque esse o Senhor não desprezará. Meus irmãos, Jesus ele sai da religiosidade e ele vai para o lugar aonde tem, aleluia, pessoas idólatras, pessoas que adoram outros deuses, pessoas que talvez são pessoas que não querem encontrar a fé verdadeira, mas estão acostumadas com o seu modo de viver. Mas no meio daquele ambiente hostil, no meio daquela circunstância complicada, Jesus vai aonde os deuses não querem ir. Jesus vai aonde os mestres da lei não querem ir. Deixa eu aplicar a palavra de Deus para o nosso coração aqui nesta noite. O médico, ele não está disposto a ir aonde você precisa, e se ele tivesse disposto, ele não tem condições necessárias para resolver o seu problema. Talvez você vai num gabinete de um político, de um vereador, de um deputado, qualquer pessoa que seja, que você julga ser capaz de resolver o teu problema, mas essas pessoas não vão ao teu encontro. Talvez você entrou aqui nesta noite e não há uma alma sequer capaz de entrar num quarto escuro, numa alma deprimida, numa mente conturbada, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem perna e anda, aquele que tem ouvidos e ouve, aquele que tem mão e abençoa, ele vai ao teu encontro nesta noite, e não importa qual é a profundeza em que a tua alma está cercada, ele vai no vale da sombra da morte, para que você entenda que ele está contigo, e a tua vara e o teu cajado, ele certamente nos consola. Oh, glórias ao nome de Jesus. E o verso de número 21 vai dizer que Jesus, partindo dali, retirou-se para as regiões de Tiro e de Sidom. É um contraste com os deuses pagãos, que precisam de alguém para locomovê-los. O nosso Jesus, ele caminha por conta própria. Entenda, meus irmãos, enquanto aqui nesta noite os poderes terrenos precisam de ajuda para se locomoverem, o nosso Deus, ele se locomoveu de uma forma tão
poderosa que está presente aqui no nosso meio. Já é visível e notória a tua presença. Um Deus que poderia estar lá nos céus, Ele resolveu vestir-se de carne, habitar no nosso meio, e quando voltou para a glória, não nos deixou só, mas o Espírito dele consola os nossos corações, o Espírito dele fortalece a nossa alma. O Espírito Santo do Senhor, como é o tema da campanha de oração, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele renova, Ele dá dons espirituais, tudo isso para nos mostrar que não é nós que vamos até Ele, mas é Ele que caminha até nós. Se você entrou aqui nesta noite com a tua alma aflita, eu tenho uma palavra do céu, Ele vai ao encontro desta alma aflita. Se você entrou aqui nesta noite com a tua mente conturbada, o nosso Jesus, Ele vai ao encontro desta mente conturbada para trazer paz e refrigério para a glória do nome de Jesus. Mateus, ele escreve para judeus, e isso não soa bem na cabeça do judeu, principalmente do religioso, porque Jesus deixou Jerusalém, Jesus deixou as cercanias de Israel, para ir para uma terra pagã, para ir a uma terra onde achavam eles que não era digna de receber um judeu. Por pior que ele fosse, não era digno de receber um judeu. Tudo isso nos mostra que este movimento está mostrando que o reino de Deus não é barrado por barreiras étnicas, barreiras religiosas ou qualquer uma que nós tentamos colocar. Deixa eu ser mais prático aqui nesta noite. Às vezes a religiosidade, ela invade o nosso coração, e por vezes achamos que pessoas que entram neste templo, mas não se vestem como a gente veste, não pregam como a gente prega, não conhecem como a gente conhece, não ensina como a gente ensina, não canta como a gente canta, e a gente acha que aquela pessoa não é alvo da graça de Deus. Mas nesta noite o texto nos revela que a graça não respeita barreiras humanas, ela alcança aqueles que Ele quer alcançar, Ele abençoa aqueles que Ele quer abençoar, Ele salva aqueles que Ele quer salvar. É só você olhar para a tua história, quem você era e aonde você estava. O homem não lhe dava valor. Quem sabe a tua esposa já não acreditava mais. Talvez o teu marido já não achava mais esperança. O pai não cria que o filho voltaria, mas a graça o alcançou na beira de um bar, aonde estava acontecendo as maiores mazelas desta terra. A graça foi lá, alcançou, deu um banho de sangue, o convenceu e voltou para a presença do Todo-Poderoso, porque a graça não respeita barreiras, ela alcança onde quer que ela quer, ela alcança. Às vezes achamos que somos donos do sagrado. Às vezes nos comportamos como os detentores do poder divino e enumeramos as pessoas que serão alvos da graça de Deus. Mas o mestre que bugou a mente dos judeus lá atrás, talvez está nos confrontando aqui nesta noite, porque não é tempo de igreja que nos torna alvos da graça.
não é um talento que nos torna alvo da graça, mas nesta noite, uma disposição em lançar-se aos pés dEle, será capaz de mover os céus e nos trazer a presença e o poder dEle sobre a nossa vida. Esse movimento de Jesus saindo de Jerusalém, de Israel, daquelas cercanias, e indo até uma terra onde ninguém quer ir, revela a graça inclusiva do Evangelho. Aonde ela vai, meus irmãos, nós não podemos alcançar, mas o Evangelho alcança, o Evangelho chega. Talvez você entrou aqui nesta noite desacreditado com alguém num leito de hospital, desacreditado com alguém encarcerado, preso, desacreditado com alguém trancafiado dentro de um quarto, sendo consumido pela ansiedade ou pela depressão. Meus irmãos, eu quero que você creia na palavra profética nesta noite. Jesus está indo ao encontro dessas vidas e a graça de Deus será manifestada. Oh, glórias ao nome de Jesus. E olha que interessante, antes mesmo que a mulher clamasse, Jesus já estava indo. Antes mesmo que aquela mulher reconhecesse, Jesus já estava indo ao encontro. Meu irmão, é palavra para você que entrou aqui nesta noite. Antes mesmo que saia uma palavra sequer da nossa boca, ela já é conhecida nos céus. Antes mesmo que caia uma lágrima dos nossos olhos, Ele já conhece as nossas dores. Antes mesmo que caia uma lágrima no nosso leito, na nossa cama, no nosso travesseiro, o Mestre já esquadrinha, o Mestre já conhece, o Mestre já entende aquilo que tem tirado o teu sono, aquilo que tem tirado a tua paz, aquilo que tem te tirado do teu eixo. Em nome de Jesus Cristo, este choro está durando uma noite, mas a alegria está partindo e está indo ao nosso encontro. Oh, glórias! Oh, glórias! Oh, glórias ao nome de Jesus! Oh, aleluias! Olha o verso de número 22 e 23. E eis que uma mulher cananeia, entenda isto, mulher, nada contra, minhas irmãs, mas estamos no período bíblico, e nesse tempo, mulher só servia com todo respeito para gerar filhos. E olha só a narrativa, Jesus está saindo de Israel, Jesus está indo para um lugar onde ninguém quer ir, e lá ele encontra uma mulher. Olha só, Israel, cananeia, mulher, só descendo. Isso é um movimento que nos mostra que o nosso Jesus, Ele desce aonde ninguém quer descer. Ele vai aonde ninguém quer ir. Ele alcança aquele que ninguém quer alcançar. Ele abre a porta para aquele a qual todas se fecharam. Ele ouve aquele que ninguém quer ouvir. E meu irmão, esta palavra é para você que entrou aqui nesta noite. Você talvez se encontre exatamente desta forma.
Parece que Jesus não me ouve, parece que Jesus não vem ao meu encontro, parece que Jesus não vem ao meu favor. É igual esta mulher, ela clama a Jesus, e o que ela ouve é apenas o silêncio. Talvez você entrou aqui nesta noite, e você diz: não aguento mais o silêncio de Deus. Deixa eu lhe dizer, o silêncio de Deus fala mais alto do que os poderes desta terra. O silêncio de Jesus, ele fala mais alto do que os poderes. Oh, glórias ao nome de Jesus. Então entenda, meu irmão, ele vai ao teu encontro, não importa o lugar aonde você está, se é em Jerusalém, se é na Cananeia, ou aleluia, se é em Tiro, se é em Sidom, se você é marginalizado ou excluído da sociedade, não importa, a graça te alcança, a graça te alcança, a graça te alcança. No entanto, continua dizendo aqui, e saíra daquelas cercanias, e clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, isso aqui é muito importante, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Jesus, ele vai ao encontro do aflito. O aflito reconhece que Jesus é o filho de Davi, mas os discípulos vão cochichar para Jesus: Jesus, despede-a, é B.O. na certa. Despede-a, vai trazer confusão para nós. Jesus, despede-a, porque ela não vai somar para nós. E meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses. Quantas vezes nos comportamos exatamente como estes homens? Estamos do lado de Jesus, mas estamos fechando a porta da graça para aqueles que achamos que não são dignos. Quantas vezes, por intermédio das nossas ações, do nosso comportamento, do nosso queixo no alto, do nosso peito de pombo, me perdoe, meus irmãos, mas é necessário falar. Quantas das vezes cochichamos para Jesus: mestre, não receba aquela família, mestre, não receba aquele obreiro, mestre, não receba aquela mulher, vai trazer problema. Meu irmão, Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, e nesta noite ele tem bálsamo para a nossa alma. Ora mandará, sura mandará, cala mandaraia. A palavra é para você, meu irmão. Eu não estou dizendo que você não é crente, eu não estou dizendo que você não é discípulo do mestre. Eu estou te alertando: corrija a tua rota, porque você é discípulo, não é dono da graça, não é dono do evangelho, não é dono da igreja. Você é alvo da graça, tal qual aquela mulher é alvo da graça. Eu sou alvo da graça, tal qual você é alvo da graça. Quem é alvo da graça aqui nesta noite, levanta a tua mão e adore ao Senhor Jesus. Somos alvos da graça, e a graça não respeita limites. Somos alvos da graça, e a graça não respeita, aleluia, achismos. Somos alvos da graça, e a graça não respeita o que você acha, o que você pensa, o que você acredita. Ele está de braços abertos e dizendo: vinde a mim,
vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que são oprimidos, e eu vos aliviarei. Somos alvos da graça, mas é necessário, mesmo enquanto discípulos, corrigirmos a nossa rota. Eu costumo dizer que eu só estou num altar como esse, e esses homens, com todo o respeito, só estão num altar maior do que vocês aí embaixo, não é porque somos melhores do que ninguém, é porque daqui sai a palavra de Deus para o nosso coração. O dia que alguém subir neste altar e não tiver a palavra de Deus, não é merecedor de estar num lugar de destaque, porque aqui não é o homem, aqui não é o talento, aqui é a graça de Deus, que exposta pelo Evangelho, alcança o mais miserável pecador e o coloca em lugar de destaque. Que lugar de destaque é esse, Renato? O reino. O reino, o reino, o reino de Deus. E olha só que interessante, às vezes a fé, ela é suportar o silêncio de Deus, mesmo sem perder a voz da oração. Já parou para pensar? Porque esta mulher clamou a Jesus, e Jesus não lhe respondeu palavra. Eu tenho as minhas dúvidas, mas eu acho que se nós clamarmos, e a resposta de Deus for o silêncio, 80%, 90% vai embora. Pega o seu boné e vou embora. Aqui ninguém me responde, aqui ninguém me ouve, aqui ninguém me dá atenção. 80%, 90% vai embora. Se chega um congresso, Deus fala com A, Deus fala com B, fala com C, fala com D, e ele fica no vago. Não suportamos o silêncio. Queremos que Deus nos responda a todo momento e em qualquer circunstância. Mas nesta noite a palavra de Deus Ele também fala por intermédio do silêncio. Portanto, não perca a tua voz da oração, não perca a tua voz do glória, do aleluia, porque Ele está te respondendo. Às vezes queremos complicar o culto dos outros, porque tem alguém que dá um glória um pouco mais alto, o outro dá um glória um pouco mais baixo, o outro levanta a mão direita e o outro se incomoda porque tem que levantar a esquerda. Um fica de pé e adora a Deus, o outro sentado chora, adora a presença de Deus. Uns pregam com a voz mais forte, outros mais calmo, e a gente fica incomodado com a forma com que os outros adoram a Deus. Meu irmão, quem está gritando alto não está querendo lhe incomodar. Quem está gritando alto é porque não se conforma com a situação em que está suportando a luta, está suportando a dor, está suportando a tristeza na alma, e então ele adora a Deus, porque ele sabe que o silêncio também é resposta de Deus. Tem quem está na dele, quietinho, Deus está com ele. Tem alguém que canta bonito, Deus está com ele. Eu aprendi com um pastor e vou levar para a minha vida, que lá na Amazônia existe um pássaro por nome de Irapuru, se não me falha a memória. Mas um dia eu fui ver no YouTube como é o canto deste pássaro. Meu irmão, que pássaro para cantar bonito. E diz a descrição daquele vídeo que quando o Irapuru para cantar, a selva, os animais, os passarinhos, todos param para ouvi-lo, porque é o mais belo canto da selva amazônica. Mas pasmem, meus irmãos, a coruja que não sabe cantar, a coruja
coruja que não tem uma bela voz, a coruja que só sabe piar, Deus também aceita. Deus aceita o canto do Irapuru, mas Ele também aceita o piar da coruja. Eu não sei qual dos dois você é aqui nesta noite, mas Ele está com os ouvidos atentos para te ouvir, para te ouvir, para te ouvir. Tem quem grita desgovernado igual o meu tio gordo ali, e grita e dá glória, é isso mesmo. Mas tem quem também fica na dele. Meu irmão, não complica o culto do tio gordo. Tio gordo, não complica o culto de quem, meu irmão, estamos aqui. Cada um suporta a tua dor, cada um suporta a tua aflição do jeito que consegue, mas o importante é suportar, porque o mestre está vindo, o mestre está vindo. Verso 26. Ele, porém, respondendo, disse, depois da primeira negativa, agora ele responde: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A mesa da humilhação agora está sendo transformada em mesa de misericórdia. A mesa da humilhação agora está sendo transformada em mesa dará. Mas eu quero que você entenda aqui nesta noite que talvez Jesus está trazendo algo que só está no coração daquela mulher. Talvez uma palavra que ninguém sabe, uma história de vida que ninguém conhece, um caminho que ela gostaria, uma história que ela gostaria que ficasse oculta, que ninguém soubesse. Jesus está exatamente fazendo ao contrário, colocando para fora uma mesa de humilhação para transformá-la numa mesa de misericórdia, porque aquilo que parece miséria para os homens é a pura graça de Deus se manifestando. Porque olha que interessante, se Jesus responde esta mulher e cura a tua filha, ou expulsa o demônio que está na tua casa, aquela mulher volta para casa, a tua filha está sã, mas a tua alma está doente, a tua alma continua ferida. E do que adianta ganhar tudo nesta terra, mas não ter paz de espírito para colocar a cabeça no travesseiro e dormir o sono do justo? Você entrou aqui esta noite, e como bem disse o nosso pastor, buscando uma resposta, buscando um milagre, buscando uma intervenção de Deus. Talvez para um problema que você deixou na tua casa, talvez para um problema que você deixou na tua família, talvez para um problema no teu trabalho, na tua empresa. Mas do que adianta Jesus resolver o problema lá, se você tem um problema aqui dentro de você? Do que adianta você ganhar, prosperar, pregar, cantar, viver de aparência, se dentro de você a tua casa está pior do que a casa material? E olha só, Jesus pega agora e começa a trabalhar a vida desta mulher, quem sabe confrontando uma memória de uma vida passada de humilhação, de um sistema de dificuldade, e agora Ele está lhe oferecendo a mesa da misericórdia, a mesa da cura. Meu irmão, entenda, aqui nesta noite a palavra de Deus, Ele é capaz de ouvir até o que você não conta, aquilo que a tua boca não pronuncia,
aquilo que você quer deixar num quarto escuro, escondido, porque revela a tua vergonha, revela as tuas mazelas. Nesta noite é esta ferida que Jesus quer curar. É esta ferida que Jesus quer trazer um bálsamo suave. Oramandará, calamandará, suramandaraia. No que adianta você amanhã, você conseguir uma porta de emprego, se a porta da tua alma está trancafiada? No que adianta amanhã você abrir um sorriso para aqueles que exigem de você um sorriso externo, quando a tua alma está ferida, doente? Nesta noite desce um bálsamo suave para curar a tua alma, para curar as tuas feridas. Verso 22, 25 e 27, não dá para lermos, mas nesses 3 versos, essa mulher chama Jesus de Senhor. E num contexto romano, chamar alguém que não é César de Senhor, talvez traz sérias complicações, porque Senhor é só César. Soberano é só César, grande é só César. Mas aquela mulher arrisca tudo, mas ela vai ao encontro de Jesus. Alguns dizem que um crime como esse é passivo de pena de morte. E que morte é esta, Renato? Morte por cruz, por crucificação. Aquela mulher está disposta a morrer, mas ela quer se aproximar de Jesus. Aquela mulher está disposta a perder tudo, mas o que ela quer é encontrar a Jesus. Eu pergunto para cada um que entrou aqui nesta noite: qual é o teu nível de disposição em encontrar a Jesus? Qual é o teu nível de disposição em ir em encontro ao Mestre? Talvez você tenha um nível de disposição assim, talvez assim, talvez assim. Meu irmão, nesta noite os céus ele clama dizendo: seja capaz de renunciar a tudo, assumir a tua cruz e seguir ao Mestre. Tem quem quer seguir Jesus light, é um pé lá e outro cá, é tudo, meu irmão. Eu vi um post esses dias de uma pessoa próxima minha, e ele disse que não tem religião, que não tem isso, que não tem aquilo, mas o time é a vida, o time é o amor. Está disposto a tudo. Vai no estádio, toma soco, e faz isso e aquilo, e briga, e aquilo outro. Está disposto a fazer tudo. E nós estamos aqui, numa igreja com uma acústica belíssima, ar-condicionado, recepção, porteiros, estacionamento, casa, carro, tudo confortável. E nós não temos disposição para abrir a boca e dar um glórias a Jesus. Não temos disposição para abrir a boca e agradecer pela vestimenta, agradecer pelo pão que nos alimenta, agradecer pelo irmão que está do meu lado, agradecer pelo pastor que ora pela nossa vida, agradecer pela vida de cada um que está. Meu irmão, abra a tua boca e agradeça por tudo o que Jesus já fez pela sua vida. Finalizando, verso de número 28, então respondendo Jesus e disse-lhes: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a tua filha ficou sã. Você já parou para pensar que enquanto você está aqui, Deus pode estar resolvendo lá? Você já parou para pensar que enquanto aqui você está clamando por uma cura à distância, Jesus pode estar te curando de perto?
Você já parou para pensar que enquanto você está adorando aqui, Deus pode estar abrindo uma porta lá, mas ao mesmo tempo curando as tuas feridas? Eu creio num Deus que aqui nesta noite Ele está fechando portas da depressão, portas da ansiedade, portas da síndrome do pânico. Ele está fechando portas para a glória do nome dEle. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Eu creio num Deus que resolve de longe, mas eu também creio num Deus que resolve de perto. Eu creio num Deus que atende as nossas orações por alguém que está longe, mas eu também creio por um Deus que intercede mesmo quando não abrimos a nossa boca. Não tem um hino que diz que ainda que a palavra não vem à boca, tu já conheces ao Senhor? Sabe por que talvez você não abre a boca para dar glória? Porque se você abrir, você chora, porque é capaz de escapar aquilo que você quer esconder. Se você abrir a boca para se aconselhar com o pastor, talvez você vai colocar para fora aquilo que você quer guardar lá dentro. Talvez num culto como esse, você não quer refletir externamente, ou glórias, aquilo que está doendo internamente. Mas nesta noite Ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece, Ele sonda, Ele vê com olhos como chama de fogo. E Ele nesta noite está esquadrinhando cada coração. Certa vez, a minha sogra fazendo um exame que me fugiu, é mais do que tomografia, PET scan. E você olha lá, um monte de negocinho assim, a gente não entende nada. Aí o médico falou que isso aí é a máquina que vai pegando de cima para baixo, de pedacinho em pedacinho. Está vendo? Isso aqui é a cabeça, o cérebro. Aí chegando o pulmão, o coração, aí eu fui entendendo. Está vendo esses negócios aqui? É o bicho aí que está tentando matar ela, isso aqui, mas... Aí o outro PET scan, lembra daqueles lá? Já não tem mais nada aqui, ó, porque é assim que Deus faz, né? A gente vai dando glória. Mesmo quando estamos num culto como esse, Deus sabe aquilo que está doendo dentro de nós. Por 4 anos ficar pregando e cantando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e a doença está comendo solta dentro da tua casa. Mas Deus, Ele conhece, mesmo aquilo que você não fala aqui, Ele é capaz de resolver lá. Meu irmão, entenda que nesta noite Ele está curando de longe, mas também desce no nosso meio para lhe curar de perto, lhe te dar paz, segurança, refrigério, para a glória do nome de Jesus. Ele cura de longe e cura de perto. Aquela mulher, ela entra pedindo migalhas e sai de lá com a graça completa. Ela entra, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Mas quando é a migalha da graça, ela reverte a humilhação em exaltação. Ela reverte a doença em saúde, a porta fechada em porta aberta, em a vida fria, morna, em batismo com o Espírito Santo. Ele traz renovo sobre esta igreja. Oh glória! A mulher começa como estrangeira,
A mulher começa como aflita, a mulher começa como excluída, mas termina como exemplo de fé, modelo de oração e herdeira da graça. Talvez, meu irmão, um dia ninguém deu nada por você, mas nesta noite a graça lhe alcança, a graça lhe alcança, a graça lhe alcança, a graça lhe alcança, e você verá a mudança de Deus na tua história. Igreja, por gentileza, sobre os pés. Oh, glórias ao nome de Jesus. Quero perguntar se há alguém aqui nessa noite que se sente fora desta mesa, fora da mesa da graça. Eu quero lhe convidar a se assentar na mesa da graça. Aceite aquele que já foi ao teu encontro. Tem alguém que quer reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador? Dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar pela sua vida. Há alguém aqui no nosso meio que por alguma dificuldade se ausentou desta mesa da graça, mas nesta noite quer tornar a assentar nesta mesa e comer da migalha que gera graça, da migalha que gera virtude, da migalha que gera a presença de Deus. Tem alguém aqui esta noite que quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Alguém que quer reconciliar, voltar para os braços do Pai? Tem alguém? Tem alguém que não há que Deus lhe conceda uma outra oportunidade? Mas eu não quero terminar esta palavra sem que antes, aí mesmo no teu lugar, você se aconchegue com a tua família, com o irmão que está do seu lado. O nosso irmão irá louvar ao Senhor, e na sua família tem problema para ser resolvido lá, mas tem problema que precisa ser resolvido aqui hoje. Meu irmão, o culto ele não é material, o culto ele é espiritual. Nós lutamos contra principados, hostes espirituais da maldade. E se nós não adentrarmos a esfera espiritual, para lutarmos contra as ciladas do diabo, que quer derrubar a nossa casa, a nossa família, os nossos projetos, meu irmão, nós não conseguiremos. Mas em nome de Jesus Cristo, interceda pela tua casa, interceda pela tua família, porque o clamor desta mulher, Senhor, socorre-me, ainda movimenta os céus.